com a segunda mesa deste seminário, celebrando os 10 anos do Cidades Verdes. Nessa segunda mesa teremos o tema Saneamento e Gestão de Resíduos, fortalecendo a resiliência das cidades. Gostaria de convidar para compor essa segunda mesa, primeiramente, Gessner Oliveira. Estamos aqui ao vivo com a professora Andréa Souza. Ela fez a sua apresentação na mesa 1. Andréa, você falou que o custo de não agirmos hoje será muito mais alto no futuro. Você poderia desenvolver um pouco esse tema? Sim, com as mudanças climáticas, as cidades elas estão vivenciando eventos extremos que causam uma série de impactos para a infraestrutura. Você tem aí avanço do nível do mar, eventos extremos como onda de calor. Então hoje o custo para adaptar, para a gente agir é muito alto. Mas contudo, se a gente não investir em planejamento, em financiamento pautado para transformar essas cidades, para lidar e se adaptar a esses eventos atuais, no futuro serão muito maiores. Então hoje a gente diz que não agir agora vai impactar num custo muito maior no futuro, não só para descarbonizar as cidades, mas também para adaptar. Obrigado, André, pelo seu depoimento. Cidades Verdes, 10 anos. Mestre em Engenharia Ambiental, assessor de comunicação da Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Ele é também autor do livro Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. Vamos receber o Emanuel Alencar. Senhor moderador, a mesa é toda sua. Para cima. Boa tarde a todos e todas, prazer enorme. Bem-vindos os convidados especialíssimos. Dizer que é uma honra estar participando mais uma vez agora, moderando um debate de um evento que eu cobri como jornalista durante minha passagem pelo Globo, como cidadão interessado nas questões ambientais e que todas as homenagens a essa grande figura que é o Alfredo Sirquis são insuficientes para a gente debater a pauta ambiental. Agradecer a presença de todo mundo, alguns estão com os horários um pouquinho apertados, mas a gente vai tentar dinamizar aqui, e discutir um assunto que é muito relevante. A gente está 2 anos depois do marco do saneamento, um assunto que a gente tem acompanhado aqui na região metropolitana. Já fiz sobrevoo com Marilene, que está aqui na mesa, pela Baixada Fluminense, sempre ficava muito impressionado, no sentido de, meu Deus, como a gente vai resolver uma encrenca dessa, um impasse desse, que é o comum lá com a situação que o Gessner vê dia sim, dia também em São Paulo, Temos aí um projeto de despoluição do Rio Pinheiros. A gente queria já ouvir um pouquinho também sobre isso, suas avaliações. E vivemos em 2022 algumas efemérides importantes, São 50 anos de Estocolmo, são 30 anos da Rio 92, são 10 anos, Marilene, do Programa de Saneamento dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara, o PESAM. Acho que seria legal também a gente pensar onde estamos hoje, E a partir do marco legal, novos mosaicos foram montados. Então, eu estava vindo para cá e pensando como a situação está diferente, Isso pode abrir uma janela de oportunidade muito importante para a gente destravar finalmente os investimentos de saneamento básico em água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, mas também causa uma certa confusão, Só aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro nós temos 5 contratos de operadores de saneamento em vigor e 2 agências reguladoras. Então, o cidadão acaba ficando perdido. Eu mesmo tenho dificuldade de entender um pouco como é que está esse arranjo. Imagina o cidadão que está na ponta ali, que não sabe se é a SEDAI, se é a EGEA, se é a Iguar. Enfim, acho que é o momento da gente também pensar como é que vão ficar esses arranjos. O fato é que não podemos mais perder tempo, A agenda do saneamento é uma agenda urgente. E no aspecto de resíduos sólidos, que eu acho que vocês devem pontuar na fala de vocês, a gente tem uma situação de calamidade na região metropolitana que não pode ser escondida. Na nossa bacia drenante da Baía de Guanabara, nada menos do que 90 toneladas por dia de resíduos acabam indo parar nos corpos hídricos e na Baía. E isso não é um chute, é uma projeção que eu faço no livro, mas com embasamento da Abrelp, em função da quantidade de resíduos que não são sequer coletadas nessas cidades
que margeiam a Baía de Guanabara. Então, a situação é muito grave, né? Isso afeta o trabalho do Leonardo na cidade, né? Ela fez a captação feita no Rio Guandu hoje é uma captação muito problemática, historicamente problemática, e eu sei que vocês estão pensando em soluções importantes para ali, para a região, né? Para águas do Brasil, igualmente, né, Marilene, com esse desafio enorme aqui de fazer um saneamento que seja abrangente, né, que envolva todos esses aspectos, né, para a gente resolver. Né? A Aspásia, como ex-vereadora, ex-deputada também, durante anos debateu essas questões, esses assuntos, a gente continua falando ainda e vamos continuar falando até que a gente consiga chegar, dar um salto de qualidade importante e necessário. Caminho sempre há, eu acho que o debate franco, respeitoso, civilizado, é fundamental para que a gente continue dando às cidades verdes esse protagonismo, essa liderança nas discussões sobre saneamento. Então, é com muita honra que eu anuncio o segundo painel do dia, saneamento e gestão de resíduos, fortalecendo a resiliência das cidades. A gente vai ouvir a Aspásia, que se comprometeu comigo a falar brevemente, numa abertura mais ampla. Depois a gente ouve a Marilene, o Gésner e, por fim, o Leonardo. Tá? Então, eu peço a todos que a gente cumpra o rito do horário para que a gente possa... Marilene tem compromisso, Gésner tem compromisso, o Leonardo também, para a gente possa encerrar uma discussão rica e aprofundada. Obrigado. Bem, nós temos essa novidade aqui no Cidades Verdes, que é a primeira vez que nós estamos discutindo saneamento na nossa agenda do dia, né? E isso é muito importante, e nós, durante 4 décadas, passamos ignorando completamente o problema do saneamento, o que nos revela o estado de precariedade da nossa agenda de Cidades Verdes, porque, afinal, o saneamento é o feijão com arroz, né, do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente, porque é aquele que protege a saúde e é aquele que protege o meio ambiente. Então, o fato de que nós tínhamos uma agenda insolúvel, que não conseguia ter recursos para investir no saneamento básico da população, realmente foi um problema muito grave e que houve uma mudança radical no quadro, na situação do saneamento, a partir do novo marco legal, que, diga-se de passagem, nós já tínhamos feito um novo marco legal em 2007, que não deu certo. Então, o fato de termos agora um novo marco legal, que está funcionando, não é absolutamente garantia absoluta, porque o Brasil vai ter que percorrer o mesmo trajeto que o Rio percorreu com êxito nessa última rodada dos leilões, que abriu a possibilidade de ter recursos. Então, é muito curioso, porque na área de mudanças climáticas não há recurso. Ou melhor, há uma grande atrapalhada aí, porque os países desenvolvidos não querem dar recursos para os países em desenvolvimento. Então, aqui nós temos recursos. Então, a discussão, o Emanuel já tocou em vários pontos importantes, é saber se a universalização ela é possível, ela vai acontecer, já que nós temos recursos. E eu acho que a mesa aqui é altamente qualificada para nos ajudar a avançar nesse sentido. Olhando para a universalização, eu quero até prestar minhas homenagens a Gésner Oliveira, porque ele já, desde 2010, ele tinha um diagnóstico absolutamente claro dos problemas de universalização, quantos recursos precisávamos e qual o tempo necessário para fazer essa universalização. E, por um acaso, ele se fixou em 2033, na época, que é um número mágico, que parece que em 2033 tudo vai estar resolvido. Eu pergunto aqui à mesa se nós corremos algum risco de que isso não se resolva. É um primeiro problema. O segundo problema é um velho tema aí que eu tenho umas conversas minhas com Marilene que duram também uns 20 anos, que é o problema das tarifas, né? Quer dizer, cada vez mais a população está miserável, pobre, né? E as tarifas do esgoto, por mais que haja tarifas sociais, etc., se o volume da tarifa social for muito alto, eu não sei se as empresas têm plena condição de arcar com essa responsabilidade. É outro tema que eu trago aqui para discussão.
E um terceiro problema, que eu acho que é o mais grave de todos, é o mais óbvio, é que nós não temos agência reguladora para tratar desse saneamento. Porque a ANA nunca foi uma agência reguladora capacitada de fazer esse trabalho. É frágil, fragilíssima. Né? E nós temos aqui uma Genersa que se dedicou à região dos lagos. Né? Portanto, a SEDAI sempre esteve fora dessa regulação e é uma agência fragilíssima, né, que tem um corpo técnico que agora vai ser contratado por concurso, é verdade, mas tudo isso nos deixa muito, muito angustiados, porque, basicamente, quando você tem o setor privado operando com a quantidade de recursos que está operando e com uma boa garantia de gestão de qualidade, mas você não tem agência reguladora para acompanhar esse processo, os riscos são muito grandes, inclusive os riscos de anarquia, porque, muitas vezes, as pessoas protestam, né, ao léu, né, contra alguma coisa que pode ser o fantasma do setor privado, que sempre é visto como uma ameaça, ou algum outro problema mais emergencial que surja, e nós não temos o avanço necessário. Então, eu acho que aqui a mesa está muito qualificada para responder esses problemas, e nós vamos ter que comemorar aqui com o Léo a grande virada da SEDAI, porque esse era um problema que atormentava a Deus e todo mundo, né? O que vai acontecer com a SEDAI? A SEDAI perdeu uma enorme quantidade de clientes num prazo muito curto, né? No instantâneo, em pleno leilão, no momento que o leilão foi bem sucedido, evaporou-se aquela falsa riqueza da SEDAI. A SEDAI fica reduzida a pouca coisa, mas, em um ano, a SEDAI está 3 vezes mais poderosa, 3 vezes mais rica, 3 vezes vale mais, e nós estamos comemorando os novos negócios que vocês estão fazendo. Então, essa é uma boa notícia que nos anima muito, mas os outros problemas eu acho que merecem o aprofundamento aqui dos nossos convidados. Sem dúvida. Mas ele vai dizer, eu não vou dizer para ele. Ele não precisa de advogado de defesa. Obrigada. Marilene, nos ajude. Onde estamos, para onde vamos, como queremos ir, parafraseando o Museu da Manhã, onde eu trabalhei tempo atrás. Obrigado por sua presença. Obrigada, Emanuel, obrigada, Aspásia, pelo convite, ao André, que me convidou para estar aqui, né? E é um prazer estar aqui com o Léo, com o Gessner, para debater esse tema, né? Realmente, primeiro a gente tem que dizer, né? Não existe cidade verde, não existe sustentabilidade sem saneamento. Saneamento fundamental para a dignidade humana, né? Não há nada mais indigno de que não ter minimamente água tratada, coleta e tratamento de esgoto no seu dia a dia. E aí, falando, então, dos desafios e focando aqui no Estado do Rio de Janeiro, obviamente, né, o Brasil como um todo tem aí uma grande perspectiva de fazer uma mudança enorme na questão do saneamento, nesse tema que vem se arrastando há décadas, né? A Aspásia, quando eu fui trabalhar com ela lá na FGV em 2001, né? Em 2001, a gente discutindo como é que faz, como é que vamos avançar e tal, e a gente, enfim, tem aí um novo marco que traz todo um regramento que pode fazer, que está propiciando essa virada, né? Essa virada que começou de forma intensa em Alagoas, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Amapá, e eu acho que quando você vê o Amapá virando, Alagoas, o sertão alagoano virando, Aspásia, você responde essa sua questão das tarifas. Tem sustentabilidade econômica, né? Certamente tem, porque as empresas foram para lá, disputaram lotes, pagaram
outorgas com ágio para poder prestar esse serviço, é porque tem viabilidade. E o novo marco, ele cuida disso, né? Com relação à questão também da regulação, ainda que a gente tenha uma certa confusão, até, Emanuel, vou até brincar com você, não são 2 agências reguladoras, são 3, porque tem a Prefeitura de Niterói, tem a Prefeitura do Rio, com a Zona Oeste Mais, que é a concessão de esgoto da Zona Oeste, feita, né, com a SEDAI ainda em 2012, e temos agora a Genersa. E a ANA com esse papel de fazer as regras, né, as diretrizes regulatórias. Acho que se a ANA não exagerar no papel dela e colocar uma regulação extremamente complexa e detalhada, né, que seja possível para as agências locais, regionais, trabalharem adequadamente, né, não podemos sair do 0 e do 8 e para o 80, podemos, né, e aos poucos, não tínhamos regulação nenhuma, termos uma regulação que vai avançar. Agora, falando, né, de onde estamos, dessa grande virada aqui no estado do Rio, né, com as concessões dos 4 blocos da SEDAI, nós hoje temos toda a cidade do Rio de Janeiro com a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto já concedido, e mais quase metade dos municípios do interior. Acho que são aí 40 e poucos municípios. Ainda restam muitos municípios, né? Nós temos mais de 90 municípios no estado, e muitos deles com uma situação grave em termos de cobertura do serviço de saneamento, e municípios grandes, né? É o caso de Angra dos Reis, é o caso de Mangaratiba, é o caso de Teresópolis, né? E mesmo municípios onde a SEDAI nunca atuou, como Volta Redonda, Barra Mansa, que estão lá com seus serviços autônomos de água e esgoto, que também não dão conta de fazer os investimentos e de fazer a universalização. E muitas vezes a gente também não entende, né? Você imagina um prefeito, como o prefeito de Itatiaia, que tirou, Itatiaia estava no bloco 3, né? Que foi o último a ser leiloado, e me sai do bloco, diz que não, que vai fazer sozinho. Itatiaia não tem abastecimento de água. A água servida, ela passa por uma rápida cloração e pronto. Eu tive a experiência, quando eu estava na Secretaria de Ambiente do Estado, nós construímos 3 estações de tratamento de esgoto ali para proteger o Rio Preto, ali na divisa de Minas, ali em Mauá, Maromba e Maringá. Uma estação Mauá e Maromba e outra em Maringá. Nós construímos as estações, operamos aí por 1 ou 2 anos, na época, o governo do Estado. A de Mauá, nós conseguimos entregar para a concessionária de Resende, que é a Águas de Agulhas Negras, e a de Maromba e Maringá, tivemos que entregar para a prefeitura. Você vai a Mauá, a estação está impecável, toda pintada, arrumada, funcionando e tal. As outras 2 viraram ferro velho, completamente tomada de mato e ferrugem. Nunca foram operadas. E aquelas pousadas todas, aquele povo todo jogando no Rio Preto, que é um rio de classe especial. Então, a gente vê que mudar a cultura dessas prefeituras, né, dos municípios, e fazer, por um lado, mostra o gigantismo que foi o sucesso desses leilões, né, que o governo do Estado, juntamente com o BNDES e a própria SEDAI, conseguiram fazer acontecer. Então, hoje, nós temos uma perspectiva muito boa pela frente, né? São mais de 30 bilhões em investimentos nos próximos, até 2033, para a universalização de água e de esgoto. Temos a possibilidade, o Estado, juntamente com os municípios, aí, recebendo mais de 25 bilhões em outorgas, e que, inclusive, né, ajudando a resolver o problema fiscal, e temos a perspectiva de ter, num curto espaço de tempo, uma mudança
muito grande na qualidade de água, por exemplo, do Rio Guandu, né? Na nossa captação lá, que hoje enfrenta esses problemas de poluição toda, já que os investimentos naqueles municípios para serem feitos, vão ser feitos nos próximos 5 anos. Agora, em agosto, entra em operação a mais nova concessionária, o último bloco, né, leiloado, que foi o bloco 3, no dia 1º de agosto, entra a mais nova concessionária do Grupo Águas do Brasil, que é a Rio Mais Saneamento, que vai complementar o trabalho que a Águas do Rio já está começando a fazer ali em Queimados, Japeri e na parte de Nova Iguaçu, que drena para o Guandu, e nós vamos entrar fazendo Paracambi, Piraí, Seropédica, Itaguaí, inclusive num complemento com a Zona Oeste Mais, que hoje atua no esgoto da Zona Oeste, evitar que a Baía de Sepetiba venha a se tornar, né, uma Baía de Guanabara em termos de poluição. Então, eu acho que as perspectivas neste aspecto são muito boas. Agora, saneamento é suficiente para despoluir a Baía de Guanabara? A gente sabe que não. A gente precisa de um novo PDBG. A gente precisa tratar do lixo, né? Essas 90 toneladas dia de lixo que chegam todos os dias na Baía de Guanabara. Eu fico constrangida de pensar que aquela primeira ecobarreira que nós construímos, né? Lembra? Quando eu estava lá com você no CIDES, ali no canal do Cunha, e que depois, quando eu fui para o governo do Estado, né, na Serra, e depois na secretaria que nós implantamos, por falta de ter outra solução para segurar lixo na Baía de Guanabara, até hoje continuam sendo a grande solução para o lixo que chega na Baía de Guanabara. Então, esses municípios precisam, né, atacar esse problema. Nós ainda temos lixões clandestinos, nós acabamos com os lixões, né, implantamos os aterros sanitários, o Estado do Rio hoje praticamente tem 90% do lixo indo para aterro sanitário, mas restam os lixões clandestinos, onde Gramacho foi fechado, no entorno de Gramacho está cheio de lixão. Né? O entorno de Itaoca está cheio de lixão. Nós temos poluição industrial. Tem rio na Baixada que pega fogo. Tem um rio chamado Calombé, que ele pega fogo. Por quê? Aquelas empresas que reciclam óleo, né, supostamente deviam estar fazendo um bem para a natureza, elas devolvem a borra, né, o resíduo, jogam dentro do rio. O rio é coalhado de óleo, né, e entra em combustão. Então, atividades clandestinas, indústrias não controladas, a ocupação desordenada, tudo isso é uma pressão sobre a Baía de Guanabara que vai, obviamente, retardar, se esses problemas não forem atacados de frente, vai retardar a recuperação da Baía de Guanabara. O passo, né, enorme, a coleta de tempo seco, que foi colocada como solução de saneamento, né, que foi também uma mudança de paradigma, uma mudança na cabeça. Aí, muitos sanitaristas que eram contra, hoje eu vejo entendendo, né, que a coleta de tempo seco, que salvou a Lagoa de Araruama e a Lagoa de Saquarema, pode também vir a salvar a Baía de Guanabara, e o próprio Guandu. Nós temos aí já previsto, né? Então, tudo isso me deixa muito otimista, né? Acho que vamos fazer uma grande virada. Da parte do Grupo Águas do Brasil, a gente não tem só promessa, né? A gente pode mostrar. Emanuel conhece, estava aqui, né, o representante de Niterói. Nós temos o caso de Niterói, um município que foi onde a água e o esgoto foram universalizados, né? Hoje nós estamos fazendo lá conexões em comunidades, de forma subsidiada, tendo todo esse cuidado, Aspásia, com relação à questão do custo, né, para a população mais carente, sem impactar excessivamente. Então, eu acho que, se acontecer no resto do estado do Rio de Janeiro o que aconteceu em Niterói, nós vamos estar muito bem em termos de saneamento. Obrigada.
Antes de passar para o professor Gessner, quero sublinhar a importância de vocês enviem perguntas, embora, mesmo que não dê tempo, né, André? Depois, esse debate não se esgota hoje. Já estou sabendo que o André quer fazer mais 5 eventos até o fim do ano. E a gente vai desdobrar os assuntos nos próximos encontros. Tá? Por favor, então, o professor, traga, em linhas gerais, as suas contas, para que a gente resolver esse cenário. Obrigado. A minha amiga, e a quem eu admiro tanto, Aspásia Camargo, como você sabe, é muito generosa e exagerada, e muito amável. Eu fico muito honrado de estar aqui, são aqui com protagonistas dessa revolução, desse salto. Eu acho que a gente está assistindo realmente uma nova era do saneamento. Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do mundo, está sendo transformada com projetos extremamente importantes. E eu acho que eu vou aqui, seguindo a pergunta da Aspásia, tentar refletir sobre um novo salto que a gente tem que dar. A gente já deu um salto importante, mas, Leonardo, Marilene e Manuel, acho que vocês concordam que a gente tem que dar um outro salto. A má notícia é que é bem maior do que o que a gente já deu. A boa notícia é que eu vejo assim, um entusiasmo e uma determinação aqui nas apresentações que vocês fizeram, que eu acho que a gente tem todas as condições de conseguir. Muito rapidamente, eu vou falar sobre 3 pontos, chamar a atenção para as lacunas e para o tamanho do salto. 2 palavras sobre o novo marco e algumas oportunidades. Eu sempre fui um admirador da experiência de Niterói, que há pouco a Marilene mencionou, e fiquei muito impressionado com as várias atividades. Esse intercâmbio entre as cidades é fundamental. Vou trazer um pouco no ponto 3 alguns aspectos do programa do novo Rio Pinheiros, que acho que pode ter elementos interessantes aí para reflexão. Primeira, são 3 assertivas. A primeira é que as lacunas são enormes e que, segundo o salto de investimento, é sem precedentes, o salto necessário para, no número cabalístico de 2033, nós chegarmos à universalização, que é um número que vem lá de trás do Plan SAB, né, lá de trás previsto na lei de 2007, o Plan SAB só saiu em 2013 e se mencionou 2033. E, finalmente, alguns exemplos para a sustentabilidade das cidades. As lacunas são conhecidas, são mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à rede de água no Brasil, mais de metade ou cerca de metade do esgoto jogado de volta na natureza, apenas para mencionar 2 aspectos. Falando em cidades, nesse evento tão importante para as cidades, eu gosto muito do ranking do Trata Brasil, do Instituto Trata Brasil, são as 100 cidades mais populosas do Brasil, e realmente os números são muito alarmantes, né? Você tem assim, a baixíssima coleta de esgoto, de nível de tratamento. Os números estão disponíveis nessa apresentação, que também estará disponível. A gente acaba de fazer com o Instituto Trata Brasil um estudo sobre perdas de água, né? 40% de média de perda na distribuição é obsceno, né? Eu costumo dizer que o maior manancial que o Brasil tem, infelizmente não está no bioma amazônico, é a nossa incompetência, né? Se você perde uma quantidade de água para 66 milhões de pessoas, que é um manancial que atende 66 milhões de pessoas, é bastante relevante, né? Aqui foi mencionado, né, os números do SNIS provavelmente estão subestimados, mas os dados do SNIS, do número de lixões, né, de mais de 1.500, muitos aterros que são controlados, mas muito precariamente controlados. Então, acho que a situação é dramática do ponto de vista de resíduos sólidos.
E nós também desperdiçamos muito que nós poderíamos gerar de energia a partir dos resíduos sólidos urbanos. A nossa matriz elétrica poderia ser ainda mais limpa se nós aproveitássemos o potencial de geração de energia que nós temos. Aqui tem um estudo da Brem sugerindo esse potencial. Também a reciclagem é muito baixa, o aproveitamento, a reciclagem a partir dos resíduos sólidos coletados é muito baixa. Aí, Aspásia, eu acho que é um problema tributário bastante sério. O nosso sistema tributário onera a reciclagem. A gente tem que repensar isso. Nós temos um estudo específico, eu faço questão de compartilhar. Nós calculamos que nós perdemos, se você não estimula a reciclagem, na verdade, você perde tributariamente. Intuitivamente, a economia circular é muito mais geradora de tributos do que a economia linear. E nós trabalhamos, Leonardo, para a economia linear e não para a economia circular do ponto de vista tributário. A drenagem é algo que é esquecido. Água e esgoto agora entraram na pauta, não é, Marilene? Mas, infelizmente, resíduos sólidos mais ou menos, e drenagem é sempre esquecida, e São Pedro é sempre lembrado com as tragédias que a gente tem, mas é muito difícil evitar essas tragédias se você não tem um mínimo de gestão de risco, um mínimo de mapeamento de áreas de risco e milhares e milhares de domicílios sujeitos a ela. Aqui está a resposta, Aspásia. O que nós precisamos do ponto de vista de investimento? Nós fizemos esses cálculos para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O que seria necessário investir para universalizar em 2033? Nós precisaríamos passar da média em água e esgoto de um patamar de 13 bi ano para algo em torno a 40 bi ano. Quer dizer, nós temos que triplicar, mais ou menos, são números aproximados. Quando a gente olha em termos de manejo de resíduos sólidos, também o salto é enorme. Quando a gente olha para drenagem, igualmente é enorme. A média anual de drenagem deveria ser algo, Emanuel, como 6 vezes aquilo que, por exemplo, no sistema de contas públicas está registrado como gasto de drenagem em 2020, né, que é um dado mais oficial. Então, a resposta é o seguinte: houve uma grande mudança, como foi acentuado aqui, só que a gente precisa se preparar para uma mudança mais ou menos 3 vezes maior do que a que foi feita. Quer dizer, esse é o tamanho do desafio. O novo marco do saneamento, eu costumo chamar a atenção para esses 3 vértices. Regulação melhor, com a supervisão regulatória da ANA, um pouco mais de harmonização, competição pelos mercados, que é fundamental, e contratos que induzem a eficiência e que estimulam a eficiência. São 3 aspectos importantes. É a condição necessária, infelizmente não é a condição suficiente para a gente ser bem-sucedido nesse salto grande que a gente precisa dar, né? E que é essencial do ponto de vista de manejo de resíduos sólidos. A ANA tem dado atenção, a primeira norma de referência da ANA é dedicada a resíduos sólidos, em particular, aqui é uma foto, não é muito antiga, embora em branco e preto, uma foto do Rio Pinheiros, nos anos 90. Quer dizer, é próximo. Nos anos 90 está aí, né? E, no entanto, essa era a situação do Rio Pinheiros do ponto de vista de resíduos. Não dá para ter manejo de resíduos sólidos sem sustentabilidade econômico-financeira, sem ter tarifa. Esse é o grande problema. Quer dizer, se você não tem tarifa, não tem recebível. Se não tem recebível, não tem contrato de longo prazo. Se não tem contrato de longo prazo, não tem investimento. Quer dizer, me parece que a gente fica fechando os olhos a essa realidade, mas são pouquíssimos municípios, eu coloquei aí, que cobram o serviço. Quer dizer, no Brasil, você pode jogar fora qualquer coisa que não acontece nada. Você não é cobrado por isso.
né? Pelo contrário, ser estimulado, a custo zero, ser estimulado. Finalmente, aqui algumas coisas interessantes, eu vou passar um pouco rápido para não perder essa ideia da integração água, esgoto, drenagem e manejo de resíduos sólidos. Essa visão integrada, é engraçado, a Aspásia chamou a atenção para o fato de que a tribo do meio ambiente andou afastado da tribo do saneamento. É interessante isso ao longo das décadas. E, curiosamente, dentro do saneamento, a tribo da água andava afastada da tribo do esgoto, é o mesmo ciclo, mas andava afastada da tribo do manejo de resíduos sólidos e da drenagem. É curioso isso, há pouca integração, tanto corporativa quanto nos movimentos sociais. E tem muita inovação interessante que pode ser feita. Aqui eu trago a Baía da Guanabara e o Rio Pinheiros, né? O Rio Pinheiros não está tão bonito assim, mas essa é uma foto, já dá para notar uma diferença. Talvez aqueles que pedalaram ao longo ali da margem do Rio Pinheiros já não sentem o odor, já melhorou bastante a situação. E eu queria chamar a atenção para algumas características. Primeiro, o contrato de performance. Um contrato que você ganha, você é remunerado pelo resultado da água. Se você conseguir 30 dBO, demanda bioquímica de oxigênio, você tem uma remuneração. Se você adiantar as obras, você tem uma bonificação. Então, esses contratos são muito interessantes. Depois, você ter soluções paliativas que me parecem adequadas. Depois, eu gostaria de ouvir a Marilene, o Leonardo, Emanuel, Aspásia, mas são paliativos adequados. O que são os paliativos adequados? Primeiro, tem algumas situações, esse programa afeta 3 milhões de pessoas, porque tem as ligações que são feitas nas comunidades, né? Então, não é só para ficar bonitinho para os bacanas da Faria Lima. É, na verdade, um programa que beneficia 3 milhões de pessoas, um benefício enorme. Agora, tem situações que você não consegue fazer a ligação, né? Aí você tem as unidades recuperadoras que tratam diretamente o corpo hídrico, né? Você melhora o corpo hídrico, então você recebe algo como 250 de dBO e devolve com uma qualidade melhor a água e melhora o córrego de forma ao afluente chegar no Pinheiros com uma melhor qualidade. Você também tem situações interessantes, e aqui eu chamo a atenção para essa foto, das unidades de oxigenação do rio. Você precisa ter um mínimo de oxigênio no rio, nos córregos, etc. Você injeta diretamente. A água entra no tanque, é oxigenada e volta para o rio. São paliativos. Obviamente, o ideal seria que o rio não tivesse nenhuma impureza e pudesse... No entanto, é muito importante você, durante um período, trazer a cidade de volta para o rio, mobilizar a cidade em torno do programa. E essas ações são muito importantes por causa disso. E também vincular a um plano maior de um projeto nacional de sustentabilidade que possa empolgar o país. Outra experiência muito interessante de energia solar flutuante, que tem sido levada a cabo pela EMAI, e que também pode ajudar muito, e as empresas de água podem vir a ser muito integradas com a geração de energia por fontes renováveis, né? Há também uma perspectiva muito grande em relação ao hidrogênio verde, mas isso é para os vários eventos que a Firjan vai fazer. Muito obrigado. Será um maior prazer, eu fico muito honrado de estar aqui e de aprender com essa experiência fantástica que vocês estão transformando o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, professor. Acho que uma grande lição é aprendermos com os erros do passado, né? A gente teve histórias recentes não tão boas no uso desses paliativos em São Paulo, no Rio, em diversos locais, e outras situações em que funcionam contento, se tiver investimento, se tiver uma tecnologia
que se sustente do ponto de vista financeiro e ambiental, né? E aproveito o gancho para chamar o presidente da SEDAI, Leonardo, para nos contar como é que ele recebeu, né? Como é que ele está abrindo os armários da situação pretérita e como é que ele está pensando em avançar, principalmente em casos que nos preocupam muito, pensando em cidades verdes, né? Um é a questão da captação do Guandu, já dito aqui que é um problema histórico, que perpassa de várias administrações, né? Desde a questão ali da falta de redundância do sistema Light, se a gente tiver um problema ali, a gente não tem esse plano B, né? Até a situação do leste fluminense, São Gonçalo, Niterói, que é uma situação de estresse hídrico já urgente, atual, né? Como é que vocês vão trabalhar sem reservação ali? Então, são questões que se impõem aí nessa agenda do saneamento atual. Obrigado por sua presença e seja bem-vindo. Eu que agradeço, mano. Eu agradeço o professor Gesner. Marilene, eu abduz que não é bobo nem nada, nem ia deixar de ser de fora disso. Minha amiga Aspásia, é sempre gratificante ouvi-la, aprender, criar junto. Com o advento do leilão, a gente veio carregado de 2 anos, provavelmente, ou um pouco mais, de imagem, de danos à imagem da companhia, de danos à imagem da SEDAI. Esses danos vieram por vários caminhos, e veio um deles pelo caminho da geosmina, o dano à imagem consequente da geosmina. E assim, havia uma necessidade de se fazer um plano de negócio novo para a empresa, havia uma necessidade de se fazer uma nova empresa calcada em novos princípios, em novos propósitos e com outro foco. A empresa deixou de atender, como falou a Aspásia aqui no início, 11 milhões de clientes para ter concentrado seus negócios em 4, 5 clientes. Deixamos de fazer o B2C para fazer apenas o B2B. Em compensação, e reduzimos nossa receita à metade, praticamente. Saímos de cerca de 6 bilhões de reais de faturamento por ano para um faturamento de aproximadamente 3 bilhões de reais. Como a Aspásia estava falando, a princípio isso pode parecer muito ruim. E a aposta de muitos foi nesse sentido, de que isso seria, sim, muito ruim, porque o decréscimo da receita era bruto. Na medida em que a gente transfere as operações para as novas concessionárias, a gente perde de imediato a receita. A queda da despesa ela já não acontece com a mesma velocidade. Então, isso exigiu da gente um esforço em governança, no primeiro momento, muito forte. Foram ajustes muito fortes que foram feitos e, no meu sentir, ajustes bem feitos, porque viabilizaram que a gente, mesmo com uma redução de quase 50% do nosso faturamento, a gente aumentasse nossa capacidade de investimento com receita própria, né, proporcionalmente falando, já para o ano subsequente, portanto, em mais que dobramos. E vamos chegar, a gente investiu 1,5%, a SEDAI investia 1,5% da sua receita própria, só, num mundo de 6 bilhões e poucos de reais. A gente chega no ano que vem investindo, mesmo tendo com 3 bilhões de faturamento, a gente chega investindo 20% da nossa receita própria. Então, isso é uma primeira grande virada de chave, no meu entender. A questão da geosmina, que era, assim, premente a gente fazer algo urgente, porque, em primeiro lugar, a população não merece. E tem um monte de segundo, terceiro, quarto lugar. Em primeiro lugar, a população não merece. Evidentemente, qualquer mudança a ser feita na companhia, se não fosse este problema solucionado, é muito provável que todas as demais fossem condenadas ab initio. Dificilmente a gente teria musculatura para aguentar todas as brigas que a gente teria que comprar. Então, e a gente sentou, tinha 10 cientistas com 10 soluções, com 10 coisas, fórmulas mágicas, todas brigando por vaidade do fulano fez isso, do Beltrano fez aquilo, aquela coisa que a gente sempre fala que o Rio de Janeiro, muitas vezes, se depara com um ecossistema e não um ecossistema, né? Isso é uma coisa meio gera uma certa perplexidade. E combatemos. A primeira coisa foi enxergar online e on-time qualidades existentes na água. A gente levava 7 dias para colher
o resultado de uma análise laboratorial que dizia para a gente se a gente ia ter problema com geosmina ou não. Já estava dentro do sistema, já estava dentro da casa das pessoas praticamente. Hoje a gente consegue monitorar isso com sensores de IoT fixados em boias que botamos na Lagoa do Guandu, praticamente on time. Então, nível de oxigenação, de clorofila, de temperatura e alguns outros níveis de algumas evidências da água, a gente consegue ver isso no telefone on time. Um laboratório que a gente reequipou com técnicas e qualificação de gente e microscópio. A gente trouxe um microscópio da Alemanha que eu costumo brincar que o microscópio dá para ver nude de ameba. É uma coisa fantástica, mas a gente pega aquilo e consegue ter no dia seguinte, no mesmo dia, perdão, com meia hora depois, evidências de quantidade de proliferação de algas, de quantidade de proliferação de bactérias, o que vai envidar da gente determinada ação ou outra ação, no sentido de evitar que o sistema absorva aquelas algas. Então, para fazer, e fizemos isso, jogamos muito duro com o ataque às consequências da proliferação das algas, para que não tivéssemos esse verão como não tivemos com geosmina, entendendo que isso era fundamental para que os próximos passos pudessem ser dados. E isso foi feito, felizmente deu certo, consumiu-se um investimento de mais de 30 milhões de reais, mas, por outro lado, a gente deixou de gastar 130 milhões quase de reais no combate às consequências da geosmina. Por exemplo, a aquisição de carvão ativado. Não adquirimos nada esse ano. No ano passado foi gasto com a aquisição de carvão ativado mais aproximadamente 130 milhões de reais. Então, bomba. A gente tem lá bombas, que tinha lá bombas da década de 60. Essas bombas que funcionavam com água tratada, já após a água tratada, portanto, com todo o trabalho, toda a despesa que demanda o tratamento da água, com produtos químicos, enfim, com mão de obra e tudo mais, essas bombas, 16 bombas da década de 60, nós trocamos. E essa troca significou dizer que a gente gastou 16 milhões de reais. Esses 16 milhões de reais foram absorvidos em apenas 3 meses, porque a gente deixou de perder o equivalente ao fornecimento de água tratada para uma ilha do governador por dia. O nosso propósito hoje é ser uma empresa moderna, uma empresa de conhecimento, uma empresa que tem inovação como transversalidade absoluta em sua sobrevivência. Então, por conta disso, a gente também criou o que os funcionários da SEDAI resolveram chamar e batizar de Manancial, que é um laboratório de inovação, com o qual hoje a gente já tem algumas parcerias com FRJ, PUC, UF, Mackenzie, USP. Temos agora duas universidades do exterior também em parceria com nós, que é a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra, em que a gente está movimentando esforços para fazer programas de incubar e acelerar soluções e, nas nossas instalações, prototipar, testar efetivamente e eliminar com isso a condição de risco dessas soluções. Hoje, no mercado que inovação, eu falo muito de inovação, a gente tem trabalhado com isso há muito tempo. Inovação é gênero, né? Não estou falando de tecnologia, de TIC, eu estou falando de gênero. Inovação é gênero, TIC é espécie. Então, inovação é inovação de processo, é inovação de procedimento, a introdução de ferramentas tecnológicas para você ganhar em eficácia, em eficiência, em rapidez, em produtividade. Então, isso a gente está fazendo dentro desse laboratório nosso de inovação, dentro de uma perspectiva de escalabilidade. Então, assim, a gente tem um mundo, no mundo real, aí, no mundo que se verifica, a gente sabe que esse amarelo dá um certo, enfim, mas tudo bem, vamos lá. A gente tem hoje uma média de que 4% das soluções inovadoras desenvolvidas, elas têm condições de performar. É muito pouco, aparentemente. Isso motivou a gente a fazer um projeto e um planejamento para que a gente consiga fazer entre 90 e 120 por ano. Porque, na medida em que a gente adquire mais casca para o nosso programa, né, que a gente começa a performar com o melhor, a gente pode ir até 8%. Então, se a gente conseguir fazer 5, 6% de aproveitamento dessas soluções e mais,
conseguir reter o conhecimento de todas aquelas que, porventura, não performaram e reintroduzir isso no próprio programa para que outras startups, iniciativas, startups pequenas, médias, grandes, já com mais musculatura, frequentem, compartilhem conhecimento e auxiliem no desenvolvimento de novas soluções, a gente tem muita confiança de que esse processo vai nos levar a um caminho melhor, né? Tem muita confiança de que esse processo vai permitir com que os erros, porventura, cometidos por quaisquer dessas startups ou dessas iniciativas sirvam de exemplo para que as outras não cometam os mesmos erros. Vamos errar erro novo. Vamos parar de errar erro repetido e vamos errar erro novo. Então, a SEDAI investiu nisso, a SEDAI investiu em novos negócios, com negócios que ela demandava para si própria. Hoje a gente está prestando serviço de manutenção, instalação e certificação de hidrômetro, que é algo que a gente não fazia. A gente está prestando serviço laboratorial para terceiros, de análise química de água, que a gente não fazia. Isso viabilizou com que no primeiro trimestre desse ano a gente tivesse faturamento com esses novos serviços de quase 40 milhões de reais, algo que a gente simplesmente ignorava. E que os recursos estão aí. E é o que permitiu com que a gente, mesmo, muito se olha para a questão do emprego, né? Ignoram muitas vezes que as novas concessionárias vão gerar mais de 20 mil empregos, em substituição a alguns poucos empregos, poucos eu não digo, mas enfim, em substituição a talvez 2, 3 mil empregos a menos que a SEDAI no futuro deverá demandar. Então, esses novos negócios também estão tendo o condão de viabilizar com que pessoas sejam requalificadas em outras áreas e sejam absorvidas em novas atividades. Então, é um processo que, de maneira macro, ele consegue gerar intervenções e consegue gerar consequências, e aí a gente volta para o início da fala para falar do ESG. Ele consegue gerar consequências em governança, ele consegue gerar consequências em social e ele consegue gerar consequências especialmente no ambiental, e eu tive a oportunidade de um pouco no ambiental de falar do programa Replantando Vida. E é muito legal de falar do programa Replantando Vida, porque não é uma novidade desta atual administração da SEDAI, é um programa que tem 20 anos, é um programa que a gente está reforçando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não importa, pouco me diz respeito quem é que fez, se é bom, se está legal, se está bacana, a gente precisa melhorar. E a gente precisa dar continuidade, a gente precisa dar seguimento. Eu enxergo que muitos dos nossos problemas, né, a gente fala sempre que é necessário ter resiliência, é necessário ter resiliência, é necessário ter resiliência, mas como é que você tem resiliência se você não tem continuidade de programas, de atitudes? Então, assim, é muito importante a gente aprender, dar seguimento ao que foi bem feito, mas sem dúvida nenhuma, e isso está muito no foco da SEDAI hoje, entender que está na hora de criar soluções novas para problemas antigos que, enfrentados de formas antigas, não tiveram a oportunidade de prosperar da melhor forma. Bom, o negócio ficou vermelho, eu parei. Perguntas? Obrigado, Leonardo. Vamos para perguntas. A gente recebeu algumas aqui. Vou fazer só as mais fáceis para vocês. Tá? Vamos lá. Achei uma pergunta muito boa. Deixa eu ver se eu acho aquela. Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Ferreira. Sou diretor-presidente da Carbon Zero, de Curitiba. Em 2019, fizemos um estudo nos 48 quilômetros da bacia do Rio Guandu. Em relação às suas APPs totalmente degradadas, nas duas margens, a falta de fiscalização dos deltas dos afluentes do Guandu. Poços Queimados e Ipiranga, salvo engano, né? Que são a entrada do lixo, produtos químicos, fármacos, além de grande volume de esgoto clandestino, que alimenta dia a dia a geosmina e aumenta consideravelmente o uso de produtos químicos para o tratamento de água, uma alquimia tratando outra alquimia. Qual é a proposta? Eu acho que talvez Marilene e Leonardo possam falar um pouco sobre isso. Qual é a proposta concreta da nova equipe de gestão dessa bacia, que atende 9 milhões de consumidores? Bom, vou tentar ser breve aqui. Primeira coisa, a sociedade está pagando um preço
consequente dos seus maus hábitos estendidos ao longo de décadas e décadas e décadas. Então, assim, a bacia do Guandu, a SEDAI e coisa e tal, são vítimas desse processo, são vítimas do crescimento desordenado, são vítimas de uma baixada construída aos solavancos, sem que acompanhada de um sistema de saneamento que desse conta do recado. Aliás, sem nenhum sistema de saneamento, em boa parte das vezes. Não tem como. Bom, algumas coisas foram feitas. Eu que estava falando agora em off com a Marilene, entrou uma unidade de tratamento de rio nossa, né, que pega... O Poço e Queimado, eles se juntam antes de desaguar na Lagoa do Guandu, né? Os rios são classificados de 1 a 4 pelas características ambientais. 1 é aquela água quase impossível de se ver, que é a água cristalina da cristalina, que você vai ver lá num nascedouro magnífico. 4 é o pior dos mundos. O rio Poço e Queimado chega para jogar água na nossa lagoa de captação do Guandu em nível 4. A gente colocou uma unidade de tratamento de rios pouco antes de chegar na nossa lagoa de captação, que transforma a água imediatamente depois. É medida antes e medida depois. Ela chega em nível 4, sai da UTR com o nível 2, que é o nível adequado recomendado pelo IBAMA para ser captada e tratada a água. Então, isso aborda um pouco o início do tema. Um outro tema que a gente fez, aí se falou assim, Geosmina, não tivemos, a gente falou agora há pouco. A gente também jogou, primeiro testou com 1.200 metros cúbicos por segundo, e agora, tendo aferido que isso era bastante, a gente passou a jogar 3.600 metros cúbicos por segundo do Rio Guandu para dentro da nossa lagoa de captação. Então, isso fez com que a gente reduzisse a temperatura da água em até 5 graus, então eliminando ou mitigando, melhor dizendo, um fator de proliferação das algas. Isso fez com que a gente revolvesse a água, que é um outro fator também. Agora, a gente tem um plano ainda de fazer, na verdade, é uma parceria, que é o INEA que vai tocar isso, também uma outra unidade de tratamento no Rio Ipiranga. Eu acho que, assim, muitas das discussões, a Marilene vinha falando aqui a propósito de UTR, era muito mais em função, no meu sentir, em função de onde ela estava instalada do que propriamente da capacidade dela de funcionar. Eu cheguei a ouvir críticas com relação à quantidade de alumínio. Ela vai botar alumínio no rio, aí você mede o alumínio antes de chegar e mede o alumínio depois, sai menos do que entra. Então, são discussões assim, muito me parece, às vezes, de que é quem defende a venda de uma outra solução que com ela compete, com toda a franqueza e sinceridade falando, né? Então, esses foram algumas medidas implementadas, medidas em que a gente acredita, medidas que estão surtindo efetivamente efeito, na medida até que, se observar, a gente vê que tem pescador lá hoje fazendo festa para a gente. Estamos construindo um programa dedicado à assistência ambiental para a qualificação de pescadores no local, haja vista que a lagoa de captação finalmente está não 100% recuperada, mas tem seus níveis de vida já mais próximos do adequado. Só complementando, né, além de saudar aí esses resultados, dessas medidas, como o Gessner mostrou, né, o Rio Pinheiros, por mais que a Sabesp tivesse avançado em coleta e tratamento de esgoto, continuava tendo problemas e tem que ter as medidas complementares, paliativas, o que for. Agora, no caso da bacia do Guandu, o trabalho, a concessão, né, a modelagem da concessão feita pelo BNDES, ela foi muito cuidadosa e muito precisa, porque, enfim, toda a bacia contribuinte ao Rio Guandu, né, então nós estamos falando de uma parte de Nova Iguaçu que verte para a bacia do Guandu, nós estamos falando de Japeri, de Queimados, nós estamos falando de Paracambi, de Piraí, de parte seropédica. O investimento prioritário em coleta e tratamento de esgoto, inclusive com o uso de coleta de tempo seco, e onde essa universalização vai ter que ser feita em até 5 anos. Né? A Águas do Rio, que entrou primeiro, né, que é responsável
por Nova Iguaçu, Queimados e Japeri já começa o seu trabalho, e agora, a partir de 1º de agosto, a Rio Mais Saneamento entrando também tem essa meta de, em até 5 anos, fazer essa universalização. Agora, como nós temos toda uma ocupação desordenada, nós temos a questão, né, que foi falada do lixo, resíduos, lançamentos clandestinos, nós temos o distrito industrial, né, ali de Queimados, ali a Montante, tudo isso, nós podemos continuar ainda a ter problemas, e aí é importante essas outras, vamos chamar assim, barreiras, né? Para garantir que o manancial fique, de fato protegido. Então, acho que existe, sim, esses investimentos já estão em andamento, agora tem toda essa complementação em que nós precisamos, né, apertar ali com os municípios para que eles melhorem os seus sistemas de coleta de lixo, combater os lixões clandestinos, apertar com a questão das indústrias, né, que fazem lançamento. Eu me lembro que, não sei se ainda existe, mas tinha uma fábrica de coisas de banheiro, né, de utensílios de banheiro, pia, de louças sanitárias. E dependia, agora, graças a Deus, que toda a louça é branca, ninguém usa mais louça colorida. Mas quando a louça era rosa, o rio ficava rosa. Quando a louça era azul, o rio ficava azul. Ela lançava tudo sem um tratamento adequado, né, vivia sendo multada e tal, e acabou, acho que até sendo fechada. Mas, enfim, então, tem os demais fatores, além de o Plantando Vidas, né, que tem feito, eu acompanho o Plantando Vidas há muitos anos, eu sou apaixonada com o programa, parabéns lá para a turma da SEDAI que toca isso, e todos os investimentos que têm que ser feitos naquela recuperação da cobertura florestal ali daquela bacia. Eu queria só chamar a atenção da importância desse debate que acabou de acontecer aqui em torno da Bacia do Guandu. E isso por uma razão muito simples, é que tudo isso não existia, certo? A Bacia do Guandu era uma bacia sustentável, relativamente sustentável. E, num prazo de 15, 20 anos, né, 200 mil pessoas se acomodaram naquela região de uma maneira totalmente inadequada, né, e o resultado foi esse. Então, o que eu queria chamar a atenção é que não dá para deixar esse padrão se repetir, porque ele se repetirá. Se você cria, por exemplo, uma faixa de despoluição da Baía de Guanabara, que dá certo, não é? E você não toma as providências necessárias, você poderá vir a criar uma favela por perto, porque as pessoas não têm recursos para bancar o custo do terreno, da terra, ou do aluguel do local que está valorizado, e você cria uma faixa paralela, como se criou Rocinha, como se criou Vidigal, etc. Então, o que isso significa? Que o papel do poder público tem que ser trazido para a discussão. Tem que haver planejamento urbano. E nós estamos defendendo, Márcio e eu, nesse livro que nós estamos lançando agora, que a sustentabilidade tem uma dimensão espacial também. Não basta você discutir a sustentabilidade econômica, social, no genérico, ela é espacial. Você tem que ter o controle da espacialidade. E, logicamente, numa cidade que não tem política habitacional, como o Brasil não tem política habitacional para baixa renda, logicamente, você tem que pagar esse preço. Mas só que a infraestrutura de saneamento ela é muito cara. E se você constrói toda essa engenharia do bem, não é, para que, por baixo do pano, se crie, do dia para a noite, uma cidade clandestina que vai repetir o mesmo padrão, nós estamos no zero. Então, eu queria, inclusive, trazer aqui a discussão essa questão das cidades, porque nós estamos falando de região metropolitana. E, curiosamente, nos ODS de cidades, você tem comunidades e cidades sustentáveis. Isso é uma brincadeira. Lá no 7º item, você fala de metrópole. Mas nem de palavra metrópole os ODS usam.
Então, o que eu queria chamar a atenção é que nós temos que levar a sério, do ponto de vista do planejamento urbano, as strong cities. Esse é o nome que vem se dando para cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Você não pode imaginar que vai controlar os problemas de esgoto, de lixo, de todo tipo de problema que nós estamos discutindo aqui, da mesma forma que eu acho que a Águas do Brasil tem esse mérito incrível, que conseguiu um modelo de saneamento para cidades médias e pequenas. Isso é uma coisa extraordinária. Agora, nós temos que conseguir ter um modelo de saneamento para grandes megacidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que é totalmente diferente. O problema da favelização é gravíssimo, né? E a gente teria que ter uma forma de prevenir o problema. Senão, vamos aqui, daqui a 10 anos, tal Cidades Verdes, discutindo o novo Guandu, poluído por novos rios que estão jogando os dejetos de uma maneira totalmente insustentável. Só um comentário. Águas do Brasil conseguiu, não só para cidades médias e grandes, né, como o caso de Niterói, 500 mil habitantes, e Petrópolis, Nova Friburgo, várias cidades do interior, né, Araruama, mas também nas grandes, sim, porque a Zona Oeste Mais, que é a concessão da Prefeitura, né, hoje, toda a bacia contribuinte à Baía de Guanabara, onde nós estamos falando de 1 milhão de habitantes, já está com coleta e tratamento de esgoto. E esgoto unitário, lá nem foi permitido fazer coleta em tempo seco. Agora estão começando os investimentos para a parte que drena da Zona Oeste do Rio, que drena para a Baía de Sepetiba, e que, ao longo aí dos próximos anos, também vai ser saneada. Então, tecnologia tem. A questão é vencer todas as burocracias, dificuldades, né, Léo? Você bem sabe, para conseguir fazer os investimentos. Que voltou ao circuito do saneamento é a questão dos resíduos sólidos, que vocês todos falaram com razão, que precisa ser examinado. A questão do que nós vimos em Gramacho, vocês não têm ideia do que é, né? Quando nós fizemos aqueles estudos mostrando que o Rio de Janeiro investiu em seropédica e acabou o lixão de Gramacho, nós, na Assembleia Legislativa, vimos que, num prazo curtíssimo, de 1 a 1 ano e meio, período curto de 1 ano e meio, já havia 4 lixões em torno de Gramacho de novo, não mais de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas de responsabilidade de Caxias, né? Então, essa questão do lixo, que é um problema porque o governo federal dá prazos terminais dramaticamente impositivos para que o lixão seja, enfim, resolvido, e Marilene e mim, que fizeram um esforço sobre-humano, uma política inteligente para estimular as cidades a tratarem os seus lixões, a fazer consórcio. Enfim, foi uma política muito bem concebida e bem executada, e agora você vê os lixões de volta, né? Então, Manuel, eu acho que é um assunto que nós, André, temos que trazer de volta com novos critérios e com novas propostas, porque as que foram aplicadas até agora não deram certo. Tá bom. Aproveitar aqui, antes que Marilene pegue o avião, eu queria fazer essa pergunta da Dandara Mello, que já falando de cidades, ela está muito preocupada, que em Arraial do Cabo ela diz que o saneamento não é adequado, os distritos estão abandonados, e quer saber, não sei se Marilene pode ter alguma pista, se as informações sobre a ausência do cinturão de esgoto, onde ela consegue essa informação. Ela está com muita dificuldade de saber informação sobre Arraial. E antes de Marilene responder, só emendar uma para o Gessner aqui, que não era endereçada a ele exatamente, mas eu acho que ele pode responder de maneira interessante com base na experiência de São Paulo. A Verônica Castro pergunta se trabalhar individualmente os bairros pode ser um caminho mais importante para conseguirmos conquistar avanços significativos. Acho que faz sentido, né? Quando a gente pensa na região metropolitana e alguns fracassos de obras megalômanas e tal, pensar enseada por enseada, bairro por bairro, para
animar, né, trazer resultados mais rápidos e animar aquela comunidade para uma melhora mais significativa, ampla, né? A nossa ouvinte aí, que está assistindo, infelizmente eu tenho uma notícia triste para dar para ela, que tudo que aconteceu em Arraial do Cabo foi culpa de um prefeito que teve o mesmo raciocínio que este que eu citei, né, lá do caso de Itatiaia, né? Quando foram feitas as concessões lá na região dos Lagos, né, que gerou, assumidas lá pela Prolagos, que ficou com Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba, e a Águas de Juturnaíba, que é a do Grupo Águas do Brasil, que ficou com Saquarema, Silva Jardim e Araruama, Iguaba não quis entrar na concessão. E aí, com isso, Iguaba não, desculpe, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, aquele paraíso na terra. Paraíso na terra. Uma coisa linda, maravilhosa, ficou sem. Por quê? O prefeito tinha uma verba da FUNASA para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí ele, não, eu vou construir minha estação, não preciso de uma concessionária aqui privada para fazer. Levou 20 anos para Arraial do Cabo se arrepender daquela decisão e aí entrar. Eu creio que hoje Arraial do Cabo está como concessão da Prolagos, mas aí já com muita dificuldade, já com investimentos que devem estar avançando muito lentamente. Mas eu sugiro que a ouvinte procure saber quem era esse prefeito naquela época da concessão e para entender por que Arraial do Cabo, enquanto os demais municípios receberam saneamento que salvaram a Lagoa de Araruama, hoje, né, a gente vê lá o cavalo marinho retornando, a pesca explodindo na lagoa, super produtiva. Nós tivemos em Arraial do Cabo exatamente o oposto, com a degradação, esgoto, a poluição das praias e tudo isso. Eu concordo plenamente com essa abordagem que a pergunta sugere, se determinadas ações locais não podem ser muito importantes, se podem representar avanços. Eu daria um exemplo de um programa que, de certa forma, inspirou o novo Rio Pinheiros, que é o programa Córrego Limpo. A cidade de São Paulo tem mais de 300 córregos, a maioria entre canalizados e poluídos, e houve um programa de despoluição desses córregos que foi muito importante para determinados bairros e determinadas comunidades. Isso tem dois efeitos. Primeiro, tem um efeito de despoluição real, e segundo, tem um efeito de demonstração extremamente importante. Talvez quando os munícipes de uma cidade olham, puxa, não deu certo aqui, mas deu certo ali, isso fala assim, olha, então vamos fazer a despoluição, porque isso tem um efeito. Então, essa colocação de parques lineares, a despoluição dos córregos foi muito importante, e ela chama atenção para um componente, as fases que eu não chamei atenção no programa. Eu falei do contrato de performance, falei das unidades recuperadoras, mas não falei da estratégia de trabalho com a comunidade, de educação ambiental, de conscientização, uma estratégia colaborativa que é essencial para o programa dar certo, né? É essencial porque realmente, se não houver essa estratégia realmente de trabalho com a comunidade, não funciona. Eu acho, nesse sentido, as empresas brasileiras, estatais ou privadas, eu acho que tem uma grande vantagem, olhando para as próximas décadas, para operar no mundo. Quer dizer, eu tenho a impressão que uma empresa brasileira tem muito mais competência para operar Nova Delhi do que muitas empresas europeias, né, que estão acostumadas com tudo arruado, tudo bonitinho e tal, né? E o último comentário que você falou da questão de a gente fazer esse esforço tremendo, é um trabalho de Penélope, daí começa tudo de novo porque tem as invasões. Isso não poderia ser mais
importante. O exemplo de São Paulo de Guarapiranga e Billings é eloquente nesse sentido, né? Então, eu acho que realmente esse planejamento urbano e o combate ao populismo, né, e que gera indústrias de loteamentos clandestinos, precisa ser feito, senão só o saneamento sozinho não vai dar conta. Eu queria só me pedir desculpas, eu vou ter que pegar o voo agora, então vou agradecer aí o debate e tenho até pena de deixar essa mesa com esse debate tão rico. Obrigada, gente. Marilene, acho que cabe mais uma perguntinha, ainda dá? Celular, hein? Vou fazer mais uma pergunta, André. O Humberto pergunta ao Leonardo: quais são as ações efetivas para a mitigação da crise hídrica da região de Niterói e São Gonçalo? Boa. A gente tem, em 2015, uma grande crise hídrica no país. A estação de tratamento de esgoto do Guandu, que atende a 90% da nossa população no estado do Rio de Janeiro, e produz água para atender, ela tem capacidade de 43 metros cúbicos por segundo, e ela teve à disposição para poder captar naquela oportunidade até 114 metros cúbicos por segundo. Portanto, a crise hídrica para o lado oeste da Baía de Guanabara, em tese, não disse muita coisa. Disse quando a gente não tem um sistema de backup, a gente não tem uma alternativa para desligar um lado e funcionar o outro, que são coisas em cima das quais a gente está trabalhando. Ao lado leste da Baía de Guanabara, a realidade já é diferente, né? A gente tem, com 7 metros cúbicos por segundo, uma estação de tratamento que atende a Niterói, São Gonçalo, parte de Itaboraí e parte de Maricá. E que já neste último ano nós fomos obrigados a reduzir sua vazão por conta de escassez hídrica. Isso, a médio e longo prazo, seguramente é afirmar que há quantidade de água insuficiente para atender essa área. É afirmar que o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, que é fortemente impactado pela questão da energia, hoje a gente tem o Rota 3 do gás chegado em Itaboraí, com mais de uma área com equivalente a mais de 1.100 campos de futebol destinadas à industrialização. A gente está dizendo que isso vai estar tolhido de poder instalar uma indústria ali sequer, porque a indústria precisa de água, a indústria precisa de logística, a indústria precisa de conectividade, sobretudo nos dias de hoje. Então, é importante que, sob o ponto de vista infraestrutural, a gente pense isso. E hoje a gente tem aí as vésperas de lançar uma licitação que é uma combinação de um projeto básico para ser licitado com um estudo de viabilidade técnico-econômica financeira, já visto que a quantidade de investimento que a gente precisa para resolver essa solução não está ao nosso alcance. Mas a gente sabe que tem investidores, eu já tive a oportunidade de receber o pessoal da Escócia, da China, a gente sabe que a turma está monitorando. Quando a gente vê que a gente, com os novos leilões, veio Singapura, veio a Itaúsa e veio também o Canadá para investir, isso é um sinal mais do que claro, que esses dinheiros para essa finalidade existem no mundo. Se a gente quiser fazer uma conta muito porca matematicamente, a Organização Mundial de Saúde diz para cada centavo, para cada real, para cada dólar, enfim, para cada unidade monetária investida em saneamento, são 4 economizadas em saúde. Então, isso por si só, mais ou menos, já basta para contar a história toda. Então, essa unidade de captação nova que a gente está tratando e está lançando, ela terá o condão de realizar sanar duas necessidades. A primeira é interconectar o lado leste, o sistema do lado leste, ao sistema do lado oeste da Baía de Guanabara. São um pouco mais de 50 quilômetros de altura para que isso aconteça.
A segunda é viabilizar uma captação de água no alto da serra, próximo a um desvio que tem num lugar chamado Areal, que não é Areal, o município de Areal. Esse desvio ele já existe, ele é drenado por uma queda d'água de mais de 200 metros de altura, o que viabiliza que no pé desta queda d'água a gente instale uma usina de geração de energia de aproximadamente 60 mega. Isso tem a possibilidade de descer por túnel, e aí, com a força da gravidade, a gente não precisa usar bombeamento, nem o que quer que seja, e assim está previsto, escrito no projeto, por um túnel de cerca de 45 quilômetros de extensão, até que a gente chegue lá para reforçar o nosso esquema no Imunana Laranjal. Laranjal que não terá esta capacidade de receber essa água toda. A gente está falando em 30 metros cúbicos por segundo. Isso é solução para problemas de segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro, problema de segurança hídrica, problema de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro para 50, 100 anos. Então, esse projeto é nodal, que sai, assim como teve um doido lá no passado, chamado Carlos Lacerda, que meteu na cabeça que ia fazer o Guandu, um inovador do seu tempo, tem que aparecer apareceu um doido aí, que é o nosso governador do estado, dando força para que a gente coloque esse projeto de pé para socorrer o lado leste, lado a leste da Baía de Guanabara. Então, esse é o projeto, é uma obra que a gente está falando entre licitação, obra, implementação e início de operação, a gente está falando algo entre 4 e 6 anos, né? E como qualquer coisa que se fala com o mínimo de seriedade em se tratando de saneamento, demanda planejamento, demanda investimento e demanda obra. Demanda obra de infraestrutura e demanda tempo, portanto. Então, esse é o nosso planejamento. Leonardo, só para complementar, então, a barragem de Iguapiaçu não está no horizonte de possibilidades. Hoje o governo não trabalha com a barragem como uma possibilidade? Não. Hoje nós, se a gente pegar, primeira coisa, barragem. Eu busquei incansavelmente uma barragem dessa natureza ou dessa envergadura autorizada pós, sobretudo, os episódios de Brumadinho no país. O meu sentimento é que eu vou passar 10 anos para saber se eu vou conseguir ou não uma licença para fazer essa barragem. Isso, por si só, já me desencanta por completo de um projeto dessa natureza. Completamente afastado. É igual o negócio da Geosmina. Quando eu comecei a conversar, tinha uma outra barragem, um outro negócio lá, que era uma coisa para me dar solução daqui a 5 anos. Eu falei, e aí o professor Gessner estava falando, poxa, mas são 9 milhões de pessoas com problema no verão agora, eu só vou entender que eu tenho que fazer esse processo todo para chegar lá na frente, enquanto isso, esses 9 milhões, que satisfação, que sorte de satisfação posso dar para essa gente neste verão, no próximo verão, no próximo verão, no próximo verão. Então, assim, aquele negócio eu estou lembrando do Ariano Suassuna, né, que tem o pessimista é um chato, né, o otimista é um doido, né? Então, por isso, eu vou preferir andar com o pé no chão para tratar com o que a gente consegue pisar. É algo mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente a citação, mas é algo dessa. Então, assim, a gente está querendo ficar com o pé no chão e saber o que é efetivamente possível e realizável. E, ao nosso sentir, Iguapiaçu não é realizável, não vai ficar de pé tão cedo. Podemos ir encerrando, né? Eu queria só tirar uma uma consequência natural importantíssima aqui do que o Léo acabou de trazer para a discussão, que é o problema da falta d'água, né? Quer dizer, a escassez hídrica. Então, a escassez hídrica nos obriga a rever o conceito de saneamento. Porque, na verdade, saneamento básico é a engenharia sanitária, que, enfim, foi criada em 1850 na Inglaterra e existe até hoje. O que nós temos que introduzir na discussão é o saneamento ambiental, porque, além da capacidade técnica de operar todos esses canos e todas essas redes, nós temos que pensar que a água é um bem que está finito, escasso, que cada vez mais a cidade destrói, né, porque ela ocupa, ela cria todos
os constrangimentos que levam esses rios a morrer, simplesmente. Então, manter os rios vivos, né, esses projetos de mananciais, de matas ciliares, isso não é mais um capricho dos verdes, né? Isso agora é uma necessidade imperiosa que está ligada a essa nova visão do saneamento ambiental, né? É produzir a água, é aumentar a quantidade de água, é preservar a água. E eu acho que isso tem consequências imensas, porque quando você alarga o universo para o campo dos recursos naturais que são afetados pela poluição, você tem que criar outras frentes de combate, outras formas, outras metodologias para poder responder adequadamente, como é o caso, inclusive, que a gente já discutiu do Penélope. Eu achei que você, como sempre, você inventa uns termos maravilhosos. Essa história de Penélope é muito importante, porque você constrói de um lado e destrói do outro, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser visto com essa visão mais ampla do planejamento urbano integrado e do saneamento ambiental. Obrigada. Nossos sinceros agradecimentos aos componentes dessa mesa e também ao nosso moderador, Emanuel Alencar. Antes de encerrar, eu tenho aqui em mãos o livro de autoria dele, Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. Quem desejar poderá adquirir o livro aqui e aproveitar a oportunidade para ter um autógrafo que tenho certeza ele não irá se furtar em conceder.